setembro do ano passado, 23 milhões de brasileiros tinham cada um empréstimos ou dívidas que somavam pelo menos R$ 5.000. Traduzindo, mais de 10% da população brasileira numa situação nada confortável. No último trimestre do ano, 2,9% do total desses empréstimos tinham atrasos no pagamento. Os números são só para ilustrar o que já imaginamos. A quantidade de gente com dívidas é, sim, enorme. No programa de hoje, vamos falar sobre como sair dessa situação. Você vai saber o que os especialistas recomendam para manter as dívidas sob controle e a história de uma pessoa que conseguiu sair desse sufoco. O Educação Financeira está no ar. O dinheiro parece encolher para quem está endividado, mas ter dívidas, acredite, nem sempre é sinônimo de dor de cabeça. Há pessoas que se endividam para financiar uma casa e se livrar do aluguel, por exemplo, e ainda dão conta de pagar a prestação numa boa. O X da questão é planejar, ou seja, saber quando vale a pena fazer a dívida e quanto é adequado comprometer do orçamento para o pagamento sem desesperos. Toda vez que você contrai um compromisso financeiro, ao longo do tempo, você tem uma dívida. Você está endividado. O que nós precisamos pensar é quanto eu me endividei em relação à minha capacidade de pagar. Há dívidas que são extremamente positivas de você contrair. Todas as dívidas que te levam a uma situação de patrimonialização futura são sempre muito bem-vindas, desde que caiba dentro da sua capacidade de pagar. O que não se pode ter é um endividamento perpétuo, é um endividamento crescente, é um endividamento crescendo mais do que a sua renda cresce. E há que se pensar na formação da poupança, porque isso é fundamental para momentos posteriores da sua vida. Todo mundo tem contas para pagar, prestações, mas como você faz para saber se suas dívidas estão te afundando? O primeiro sintoma a ser observado é se há atraso no pagamento das contas. Além disso, se o cheque especial ou o empréstimo rotativo do cartão de crédito estão sendo usados com o pagamento de taxas de juros entre 8% e 12% ao mês, já se pode dizer que o sinal de alerta deve soar alto e forte. O endividamento está elevado. Isso significa pagar juros altíssimos, ou seja, desperdício de muito dinheiro. Veja um exemplo. Se você estivesse devendo R$100 ao seu banco por uma taxa de juros de 8% ao mês, em um ano você estaria devendo mais de R$250. Em 5 anos, sua dívida passaria de R$10.000. E em 10 anos, aqueles R$100 teriam se transformado em R$1 milhão. Márcia perdeu o controle das dívidas durante a reforma da casa dela. Eu me sentia como um prisioneiro do cartão de crédito, porque eu nunca conseguia pagar ele totalmente ou me livrar totalmente da dívida. Só que a gente não tinha outras receitas. E essa dívida, cada vez que vinha, hoje paga metade, depois outro mês paga um quarto, depois outro mês você paga um mínimo e a dívida continuou rolando. Se as dívidas saíram do controle, é hora de assumir que alguma coisa está errada e você precisa encarar a batalha. Primeiro passo: conhecer bem o inimigo, ou seja, saber exatamente o valor das dívidas. Para mapear o problema, organize-se. Anote exatamente para quem você deve, quanto deve, qual o prazo de pagamento, ou seja, o número de parcelas e a taxa de juros de cada dívida. Coloque as dívidas em ordem, começando por aquelas que possuem juros maiores e indo para as que possuem juros menores. As mais caras devem ser pagas primeiro. Dividir e pagar um pouco de cada dívida apenas adia o problema. Faça um orçamento individual, pessoal. Diagnostique esse problema. Você está perdendo sua capacidade de pagar. Você vai entrar em taxas de juros extorsivas e vai ser caracterizado como um insolvente ou como um inadimplente. Que conselho eu dou? Em primeiro lugar, veja o conjunto das suas dívidas. Pegue aquela que tem custo financeiro mais alto e comece a eliminar esta dívida em primeiro lugar. Eliminando estas dívidas mais pesadas,
a gente conseguirá, em seguida, tratar das outras com maior calma e também a gente eliminá-las lentamente. Abra mão de certos anseios pessoais. Não entre para a aquisição de um determinado bem numa situação difícil econômica. Já sabe quanto deve? Pensou nos cortes? É hora de exercitar a disciplina e o autocontrole para lidar com dinheiro curto. E, se for necessário, usar de artifícios, como deixar o cartão de crédito bem guardado em casa. Não hesite. É preciso ter força de vontade e pensar que esta é uma situação temporária. Então nós fizemos o quê? Um remanejamento das contas que nós tínhamos, a economizar o que dava para dentro de casa, procurar produtos mais baratos para comprar e assim, o cartão ficar preso em um lugar onde a gente não poderia ter acesso. Ou seja, o cartão ficava com meu pai. Agora vamos ao nosso teste de bolso. Qual das afirmações abaixo você considera incorreta? Opção A. As taxas de juros mais altas são as do cartão de crédito, com média de 11% ao mês. Opção B. As taxas de juros mais baixas são as do cheque especial, com média de 6% ao mês. Ou, opção C, é mais comum que as taxas de crédito direto ao consumidor sejam as mais baixas, em torno de 5% ao mês. Pense bem, qual das afirmações você considera incorreta? Opção A. As taxas de juros mais altas são as do cartão de crédito, com média de 11% ao mês. Opção B. As taxas de juros mais baixas são as do cheque especial, com média de 6% ao mês. Ou, opção C, é mais comum que as taxas de crédito direto ao consumidor sejam as mais baixas, em torno de 5% ao mês. A frase incorreta está na opção B. As taxas de juros do cheque especial não são as mais baixas e giram em torno de 8% ao mês. É por isso que rolar dívidas pagando o cartão de crédito com o cheque especial, por exemplo, é um péssimo negócio. Que a princípio, quando você compra, você vê a dívida pequena, mas quando ela chega no final do mês, são vários parcelamentos. Se tivesse economizado isso, eu teria pago o cartão. A rolagem da dívida é um processo cruel, muito cruel, né? Porque você deve 10, você não está conseguindo pagar. Então você já não está bem. O que você faz é tomar um outro empréstimo para pagar isso aqui. Com isso você rola esta dívida para um período mais à frente. De modo geral, essa dívida, esta rolagem, implica em aumentar os juros, em aumentar o custo deste novo empréstimo em relação ao custo do primeiro. Antes que as dívidas rolem e te enrolem, também é possível buscar a renegociação. Ela deve começar por aquelas cujas parcelas já não são mais suportáveis. Procurar com toda honestidade este credor, colocar essa situação sem querer ter proveito disso, porque não é assim que se negocia. A gente se negocia com a alma limpa, não é? Dizendo, olha, você precisa buscar uma solução junto comigo. Explicar isso com clareza e mostrar que a sua capacidade de pagamento é de tanto por mês. E ela gostaria de ver reduzido este valor que está sendo financiado. De 100, por exemplo, de 100 para 70. Fala, eu vou pagar 70, mas num número maior de meses, com uma parcela menor e com uma taxa de juros menor. Eu paguei a outra pessoa, que foi meu pai, que emprestou dinheiro, e ele não cobrou juros nem nada, eu paguei a dívida e comecei a economizar. Por quê? Porque é muito duro você ter uma dívida, você não tem uma tranquilidade, você não tem uma segurança e você tem muito medo que seu nome vai para o SPC. Eu ganhei acho que 100% de qualidade de vida. Se mesmo depois do corte de gastos e da renegociação a situação continua difícil, existe a possibilidade de trocar de credor. Trocar de credor seria, eu vou pegar todas as dívidas que eu devo nos meus cartões de crédito. Vou a um outro banco e falo para ele, estou precisando de um empréstimo pessoal de 20 mil reais para pagar nessas condições. E esse banco me fornece 20 mil reais e eu quito todas as minhas dívidas, não é? Com os cartões de crédito. Qual é a vantagem? É que esse valor é muito menor do que este daqui. Então, uma forma que tem se usado muito no mercado nacional. Muita atenção, hein? Trocar de credor só dá certo se você já fez o seu orçamento e sabe, afinal, quanto pode comprometer por mês na nova prestação. Fazer a troca de credor e não conseguir arcar com os pagamentos só vai aumentar o problema.
É tapar o sol com a peneira, como se diz por aí. Por fim, vamos falar daquele endividamento que provoca desespero. É o caso da pessoa que tem uma dívida total enorme quando comparada aos seus rendimentos. E para piorar a situação, a pessoa ficou com um nome sujo e perdeu o direito de usar todas as formas de crédito possíveis. Bom, se ela não tem mais crédito, ela vai ter que quitar os seus débitos, suas dívidas, a partir de alguma renda extraordinária. 13º salário é uma boa alternativa. No caso de demissão, levantamento do fundo de garantia por tempo de serviço. Ou empréstimos familiares para quitar aquela dívida. Ou ainda contar com a renda de familiares que moram no mesmo domicílio, com a renda familiar. É uma situação muito desgastante, muito difícil, e que a gente gostaria de não ver brasileiro nenhum entrar nisso, não é? Hoje falamos sobre diversas situações de endividamento e sobre como agir para se livrar das dívidas. Conhecemos dicas, estratégias e procedimentos que podemos utilizar para encarar esse problema. Na internet é possível encontrar mais informações no site do Procon, na seção de economia de diversos sites de notícias e também no nosso site tveducaçãofinanceira.com.br. Um forte abraço e até semana que vem.